17 de outubro, agonia. Meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. No versículo de hoje, a nobre submissão de Cristo dialoga com a sua angústia. É como se ele implorasse para não morrer. Na versão de Marcos 14:33, é mencionado que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Esse pavor, no original grego, é descrito por um termo que significa ficar surpreso ou aterrorizado, alarmado ou completamente apavorado. Já a angústia expressa um outro termo ainda mais forte, que tem como raiz a palavra ademoneo, significando literalmente não estar em casa, isto é, estar completamente fora de si. Ao dizer que a sua alma estava profundamente triste até a morte, Mateus 26:38, Jesus mostra, sem nenhum exagero, o pavor diante da cruz. Tanto que o fato de suar sangue é algo comprovado pela medicina. Trata-se de hematidrose, uma condição rara em que o indivíduo fica com um elevado ou elevadíssimo nível de estresse, começando a transpirar sangue. Agora, o mesmo quadro que gera simpatia pelo Mestre no coração de um crente seria, aos olhos de um cético, considerado como contradição e covardia. Contradição, pois contrairia os 365 versos da Bíblia que dizem não tema. Jesus mesmo disse aos discípulos que não temessem o que mata o corpo, mas não pode tirar a vida eterna. Mateus capítulo 10, verso 28. Sendo assim, como poderia ele temer agora? Justo ele que falou tantas vezes para não termos medo. A suposta covardia ficaria por conta de 2 Timóteo 1, verso 7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Logo, perguntaria um cético, como alguém que temeu a própria morte poderia liderar os vencedores do anticristo que, mesmo diante da morte, como diz o Apocalipse, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. Calma que eu vou explicar. Jesus não era um covarde. Não era simplesmente o fato de morrer que lhe causava terror. Muito menos a dor física que ele enfrentaria na cruz. O que o fazia ficar angustiado era a separação do Pai. Jesus temia aquilo que o Apocalipse 20, verso 14, chamou de a segunda morte. Quando bebesse daquele cálice, pela primeira e única vez na eternidade, ele e o Pai deixariam de estar em perfeita união. Já pensou nisso? Mas a sua fidelidade a Deus era tanta que, apesar disso, Jesus aceitou o sacrifício. Não porque amasse a humanidade acima de Deus, mas porque essa era uma ordem do próprio Deus. Foi nesse sentido que Jesus temeu a morte. E isso deve nos encorajar, pois mesmo diante da maior angústia, a sua determinação em cumprir a vontade do Pai era muito grande. E que nós também, no modelo de Cristo, tenhamos a mesma determinação, fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, é difícil cumprir a Tua vontade. É difícil realizar atos que contrariam nosso desejo, nosso egoísmo, ou até mesmo a nossa tentativa de sobrevivência. Mas, se a ordem vem de Ti, Pai, dá-nos a Tua graça para cumpri-la. Que possamos ter a mesma determinação de Abraão, que com o coração partido, subiu ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, pois essa era a ordem do Senhor. Que possamos, como Moisés, aceitar o castigo de não entrar na terra prometida, porque o Senhor assim o determinou. Que possamos, como Jesus, sim, acima de tudo como Jesus, aceitar o fardo do Calvário, porque essa é a vontade do Pai. Permita-nos, portanto, Senhor,
cumprir hoje a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Pois sabemos que, ainda que aquilo que o Senhor nos peça seja algo terrível e dolorido, o Senhor não irá aprontar conosco no futuro. O Senhor nos dará a salvação e a vitória. Portanto, como disse Jó, ainda que o Senhor nos mate, em ti esperaremos, pois confiamos na tua promessa e no teu amor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Que Deus abençoe seu dia hoje.